Boa noite. Está no ar o ICL, segunda edição desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Veja agora os destaques do programa de hoje. Exclusivo. Petrobras reage à denúncia que envolve o pai da juíza da Lava Jato, Gabriela Hart. Quem conta é o jornalista Leandro Demori, que fez a investigação. Hora de dar explicações. Ex-presidente Bolsonaro depõe na Polícia Federal sobre as joias que entraram de forma ilícita no país. Veja na análise da socióloga Carol Lourenço. A conta ainda não fechou. Não tem Dubai, não tem Paris. Mais denunciados vão ter que responder pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de Guga Noblat e César Callejon sobre os principais temas do dia. Que deixa todos nós, seres humanos, enojados. Uma boa noite para você, apesar do dia triste, né, da notícia triste que abala novamente pela segunda semana consecutiva, né, as escolas e a segurança e, enfim, as crianças, né, o futuro do nosso país. Boa noite também para Guararapes, em Pernambuco, Brasília, Salvador, Vitória, Niterói e Teresópolis, no Rio de Janeiro, e também para Garibaldi, no Rio Grande do Sul, tchê. Boa noite, César Callejon. Boa noite, Rua. É sempre um prazer estar contigo. Boa noite, comunidade CL. Vamos nessa que tem muita coisa para explorar hoje. Vamos lá. Deixa eu chamar Guga Noblat, diretamente de Brasília, que está fervendo nesta super quarta. Boa noite, Guga. Boa noite. É a quarta chamada de dia D. Boa noite, Callejon. Boa noite, Rua. Boa noite, querida audiência. É o dia D por conta dos depoimentos simultâneos sobre as joias que o Bolsonaro tentou surrupiar. Pois é, Guga, já vou me antecipando aqui. Ninguém, né? Nenhum apoiador na porta da PF. Que flop, hein? Segundo consecutivo. Ele não para de flopar o Bolsonaro, né? A polícia, ela destacou 200 policiais para fazer a proteção do entorno ali da Polícia Federal, imaginando que os apoiadores do Jair Bolsonaro compareceriam, a exemplo do que acontece com o Trump nos Estados Unidos, mas deu aquela flopada, assim como flopou a chegada de Jair Bolsonaro, deu mais policiais na chegada do que militantes, dessa vez só deu policial. Sequer apareceram os militantes do Bolsonaro para apoiar o capitão nesse momento tão delicado. César, o que essas imagens significam para você? Assim? Significam muito claramente que sem a máquina do Estado na mão, o bolsonarismo, a meu ver, pelo menos, tem um tamanho muito inferior ao que ele tinha, ou que ele fazia crer ter quando ele tinha o Estado. Quando ele podia utilizar cartão corporativo, quando ele poderia usar as RP9s, o orçamento secreto, quando ele tinha toda uma série de subterfúgios que poderiam ser usados para garantir uma adesão infinitamente maior do que o que ele de fato tem de forma orgânica. Agora, Noblat, eu acho que gostaria de explorar isso contigo. Tem algumas coisas aparecendo aí ao longo da última meia hora acerca do que foi o depoimento dele. O André Janones publicou que fontes não oficiais, né, dizem que ele inclusive teria chorado durante o depoimento, teria dito aí que faria qualquer acordo para não ser preso. A gente não conseguiu efetivamente, de fato, até esse momento, confirmar se isso procede ou não, mas você tem alguma notícia para trazer para a gente de como é que foi esse depoimento e se mexe de alguma forma na equação do jogo político, cara? De fato, ainda não há o depoimento vazou ainda completo para a imprensa. A gente não tem ainda como ler o depoimento, mas o que foi apurado a princípio com os advogados do Jair Bolsonaro é que ele teria dito que só soube das joias em dezembro de 2022, um ano de 2021, 2022, desculpa, um ano depois das joias serem retidas, portanto. Essa seria a informação que eles passaram, e que, para evitar o que eles chamam de um constrangimento diplomático, Bolsonaro teria dito isso, né? Seria depoimento do Bolsonaro, ele teria dito que, para evitar que seria um vexame diplomático, ele passou a atuar de maneira
tão fervorosa aí para tentar dar um destino às joias. Mas a gente sabe que era muito simples ter dado um destino às joias. Bastava ter seguido o que a Receita Federal recomendou e sugeriu, que fosse colocado como patrimônio da presidência, e não como um presente para a Michelle, que foi o que o Bento informou assim que as joias foram retidas, e que foi o que o próprio Bolsonaro informou assim que chegou no Brasil. Mas, enfim, o que vazou do depoimento é que ele está querendo, segundo a versão dele, dizer que só soube um ano depois, que queria evitar um incidente diplomático, por isso atuou de maneira tão fervorosa, e que tem, como ele sempre atuou por ofício, esse é o grande argumento da defesa dele, como ele sempre atuou usando ofícios por ofício, está tudo registrado, então isso demonstraria que ele não teve má fé, que ele estava tentando seguir a maneira que deveria ser seguida ali, enfim, que ele não estava agindo por má fé. Esse é o argumento dele, eu fiz tudo por ofício, mas a gente sabe que teve, inclusive, uma tenente, a Priscila Stevens, que foi destacada, que foi colocada para antecipar a volta das joias, porque ele mandou lá o Jairo Moreira pegar as joias em Guarulhos, eles acharam que iam conseguir as joias de volta, ele já tinha, inclusive, mandado essa tenente, a Priscila, fazer todo o trâmite burocrático para que as joias fossem, assim que chegassem, colocadas no patrimônio privado do Bolsonaro, e depois ele teve que apagar isso tudo, pediu para ela apagar isso tudo, porém isso fica registrado, mesmo a revelia deles, isso acaba registrado no sistema, então há o registro disso no sistema. Tem todo um jogo que ele fez, é um grupo pequeno, é ele, o Mauro Cid, o Tenente Clayton, esses seriam os cabeças que estavam de fato tentando reaver as joias junto com o Bento Albuquerque, e são eles que ficam tentando, por meio de ofício e outras vezes por meios escusos, tentando reaver as joias para incorporar ao patrimônio pessoal, sempre para incorporar o patrimônio pessoal. Então, o depoimento do Bolsonaro, a princípio que vazou, não vai convencer nenhum Carluxo, não tem como se sustentar. Não há como ele dizer que só porque usou ofícios ele estava não agindo de má fé, sendo que a gente sabe que o objetivo era colocar como patrimônio pessoal. Guga, César, a gente vai falar muito sobre os depoimentos ao longo do ICL2, na edição de hoje, até porque foram vários depoimentos e as informações vão chegando e a gente vai abastecendo a nossa comunidade aqui do ICL. Deixa eu falar sobre outra bomba de hoje de manhã, por isso eu quero chamar o Leandro Demore, jornalista, nosso parceiro aqui do ICL. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Bom dia, porque eu te vi de manhã no ICL de manhã e quase te dei um bom dia pela segunda vez. Boa noite, querido. Boa noite, eu não vejo a hora de dormir, inclusive. Quase, né? Demore, hoje você deu em primeira mão no ICL Notícias, primeira edição, uma verdadeira notícia bomba, que envolve o engenheiro Jorge Hadit Filho, pai da juíza Gabriela Hadit, que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato. Ele é suspeito de ter pirateado tecnologia de uma unidade da Petrobras, a PetroSix, para vender no exterior. A própria Petrobras chegou a investigar o caso em 2012. Demore, conta pra gente essa história, por favor. História cabeluda, né? Essa história é uma história cabeluda e uma história clássica de espionagem de filme, né? O que acontece é que a Petrobras, aí, desde os anos 70, ela desenvolve uma tecnologia que ela patenteou essa tecnologia, chamada PetroSix. E essa tecnologia ela é capaz de extrair óleo, combustível, gás e outros derivados da rocha chamada popularmente xisto, né? O Brasil tem um grande manancial de xisto aí, né? E a Petrobras minera esse xisto no Paraná, e ela desenvolveu uma tecnologia que é muito mais eficiente em termos ecológicos e energéticos, inclusive, do que qualquer outra tecnologia do mundo. E aí a Petrobras vai lá e registra essa patente, né? Na verdade, essa tecnologia chamada PetroX está guardada, muito bem guardada, por 6 patentes ao longo do processo tecnológico. Aí o que acontece? Em 2007, a Petrobras decidiu internacionalizar, ou seja, levar essa tecnologia para fora do Brasil, para ou licenciar essa tecnologia para outros países, ou montar minas, né? Montar empresas de mineração
em outros países usando essa tecnologia. Alguns países se interessaram na época, Roberta, principalmente Estados Unidos, lá no estado do Utah, né, o Marrocos e a Jordânia. Para isso, a Petrobras contratou a Engevix. Lembram da Engevix, galera? Quem acompanhou a Lava Jato lembra, né? Uma das grandes empreiteiras que foram pegas na Lava Jato, o presidente da Engevix foi preso, os diretores foram presos, aquela coisa toda. Bom, a Petrobras contrata a Engevix faz um trabalho para a Petrobras de estudos e prospecção, para fazer esse salto da Petrobras para ir para outros países, né? E, para isso, a Petrobras contrata alguns funcionários terceirizados, entre eles o pai da juíza Gabriela Hart, Jorge Hart Filho. Jorge Hart Filho tinha sido funcionário da Petrobras por décadas e, nesse momento, em 2007, 2008, ele estava aposentado. A Engevix vai lá, contrata ele. O Jorge Hart tem acesso a documentos confidenciais da Petrobras, leva o seu computador, inclusive, pessoal para dentro. A reportagem que eu publiquei na minha newsletter mostra esses documentos que dão acesso a ele, a computador e a documentos secretos, confidenciais, que tinham ali o mapa da mina, né? Como funciona o PetroSix, todas as imagens, tudo, aquela coisa tal. Inclusive mapas geológicos de outras regiões de mineração do Brasil também. Aí, muito bem, quando a Petrobras decide ir para o exterior para levar a tecnologia PetroSix, ela se alia a um banco muito obscuro. Quase ninguém no mercado conhece. Bom, o Eduardo Moreira nunca tinha ouvido falar nesse banco, pra vocês terem uma ideia. Tá? Trabalhou anos no mercado financeiro, não sabia quem era o tal do banco, o tal do Forbes e Manhattan. É um banco muito esquisito, o dono é muito esquisito, as pessoas lá são todas muito esquisitas, eles são donos, inclusive aqui no Brasil, da Belo Sun, né? Que é uma empresa que sofre acusações de poluição na Amazônia, enfim, festa estranha com gente esquisita, né? A Petrobras se alia a essa galera da Forbes e Manhattan e vai para o mercado exterior. Mas aí, Roberta, começa a história, a parte emocionante da história. A própria Petrobras, seus funcionários, descobrem que a Forbes e Manhattan, essa parceira da Petrobras, está tentando dar uma pernada na Petrobras, lá na Jordânia. A Petrobras descobre que ela está negociando com o governo da Jordânia por fora, usando uma subsidiária. Então, enquanto ela negocia aqui com a Petrobras junto com o governo da Jordânia para minerar uma área lá, e vamos lembrar, quem tinha a tecnologia e o know-how de fazer isso era a Petrobras. A Forbes Manhattan não tinha nada. A Forbes Manhattan é um banco, uma financeira, um investidor, né? Aí ela vai e a Petrobras descobre que ela tenta negociar em paralelo. Mas não é só isso. Ela estava tentando negociar em paralelo com o governo da Jordânia, usando documentos confidenciais, que eram justamente os documentos extraídos de dentro da Petrobras, que tinham lá o segredo, né, da tecnologia da PetroSix. E descobre mais. Descobre que a Forbes Manhattan, esse parceiro, através de uma outra empresa ainda da Forbes Manhattan, estava tentando minerar terras no Paraná, colado na mina da Petrobras Six, bem próximo da mina da Petrobras Six, e mandou para o governo do Paraná informações geológicas essas que também eram informações geológicas que tinham sido obtidas dentro da Petrobras. Aí, Roberta, a Petrobras fala, não, a gente vai cortar o papo com esses caras, a gente não fala mais com essa gente e vamos investigar o que está acontecendo. Quando eles começam a investigar, eles descobrem que 4 pessoas elas entraram com um registro de patente de uma tecnologia que, segundo palavras da própria investigação da Petrobras, era uma tecnologia PetroSix melhorada, ou seja, era basicamente uma cópia da tecnologia da Petrobras com alguns ajustes. Quem eram essas 4 pessoas? 3 ex-funcionários da Petrobras que trabalharam para a Engevix dentro da Petrobras e o Jorge Hart, o pai da Gabriela Hart. Então, essas pessoas tiveram acesso a essa documentação vazou da empresa, ela correu o mundo, a Forbes Manhattan tentou vender, inclusive, um projeto de mineração na China, esse documento tá na matéria, em chinês, desculpa, tá, gente, que eu não consegui traduzir esse negócio, mas tá lá, e nesse documento, Roberta, a gente consegue ver lá imagens, dentro desses slides, que são imagens de mapas geológicos da própria Petrobras. Então, ali, a Petrobras começa a ficar de olho. E aí faz uma investigação. Dado esse histórico todo, né, a Petrobras fala, olha, tem um caso clássico aqui de subtração de documentos, de uso ilegal de documentos, né, a gente tem que tentar bloquear o uso dessa nossa tecnologia no exterior. Ela faz 2 recomendações nessa investigação interna que ocorreu em 2012 na Petrobras. Isso também está na reportagem, as pessoas podem ler depois do programa. Primeira recomendação, a gente vai acionar extrajudicialmente a Forbes e Manhattan
e falar para que eles parem de usar as nossas informações. Senão a gente vai seguir o caminho legal. Segunda recomendação, a própria Petrobras fala, não se aconselha que a Petrobras faça negócios com a Forbes e Manhattan ou com qualquer uma das suas empresas coligadas, nunca mais. O que fez o governo Bolsonaro em novembro do ano passado? Vendeu a PetroSix no Paraná para a própria Forbes e Manhattan, a empresa que a própria Petrobras tinha dito para nunca mais negociar e que tentou passar uma perna. Final da história. A Forbes e Manhattan comprou a preço de banana, 200 milhões de reais, mais ou menos, equivalente a 1 ano de lucro da PetroSix no Paraná, a patente do PetroSix, que ela, de algum modo, no passado, tentou copiar e tentou vender lá fora como se fosse dela. E aí, a gente tem um caso. Qual é o caso? Isso foi investigado dentro da Petrobras. Esse negócio foi encaminhado para o TCU, só que nunca mais andou propriamente, não virou ação criminal, por exemplo. Não foi investigado por ninguém. Há suspeitas, inclusive, dos petroleiros, que teve alguém ou alguém dentro da Petrobras tentando blindar algumas pessoas para não serem investigadas. E aí chegamos na Lava Jato. Tá, Leandro, mas o que a juíza Hart tem a ver com o pai dela? Bom, primeiro, tem tudo a ver porque eles foram criados dentro da Petrobras Six. Tem um perfil muito elogioso da Gabriela Hart, publicado pela imprensa, que mostra que a Gabriela Hart se criou dentro das piscinas do clube de empregados da Petrobras Six. Então, ele tem uma relação familiar de fato. Né? O pai dela sai de lá e vai para a iniciativa privada. Mas aí entra a Lava Jato nesse bolo. Por que entra a Lava Jato nesse bolo? Ora, o pai da Gabriela Hart trabalhou para a Engevix. Foi nesse momento que ele teve acesso interno a documentos sigilosos. Documentos esses que depois voaram pelo mundo e foram parar na mão de empresas privadas para uso indevido. A Engevix foi investigada e devassada pela Lava Jato. Faliu a Engevix, declarou recuperação judicial. Hoje a empresa é a nova Engevix. O presidente da Engevix foi preso. Os diretores da Engevix foram presos. 2 diretores que estão nesse rolo todo aí do PetroSix, da pirataria dos documentos. Um deles chamado Demarco e outro deles chamado Zelada foram condenados e presos pela Lava Jato. Esses diretores estão nesse rolo do PetroSix, assinam documentos, recebem documentos. No entanto, o escândalo PetroSix nunca foi objeto de investigação pela Lava Jato. Passou por baixo dos radares da Lava Jato, eles reviraram a Engevix, foram atrás de navio sonda, de isso, daquilo, nunca se falou em PetroSix dentro da Lava Jato. E aí, para fechar nossa história, é o seguinte, há que se dizer, mas talvez a Gabriela Hart não sabia disso, afinal de contas ela era apenas juíza substituta do Moro, certo? Não está certo. A prisão do José Dirceu, por exemplo. José Dirceu foi preso, acusado de receber 13 milhões de reais de propinas da Engevix. Quem foi que mandou prender José Dirceu? Gabriela Hart, enquanto juíza da Lava Jato. Então temos aí uma grande história pela frente que está se desenvolvendo, viu, Roberto? A gente já sabe que a Petrobras já está mexendo nisso e está investigando isso de novo, porque essa coisa estava moitada lá dentro, estava parada, e tem tempo para reverter, inclusive, a venda para Forbes e Manhattan. Porque isso é uma coisa importante que a gente não falou de manhã. O assunto andou ao longo do dia, né? A Forbes e Manhattan, ela não está tocando a Petrobras Six ainda, essa planta no Paraná. Quem está tocando essa planta no Paraná ainda é a Petrobras. Tem 15 meses para fazer a transição. A Forbes e Manhattan não tem know-how, não tem gente para tocar essa planta. Quem está lá minerando xisto hoje é um funcionário da Petrobras. Então, essa transição sequer foi feita ainda. Essa conta não foi nem paga ainda. A Forbes Manhattan não pagou toda essa conta ainda. Então, ainda dá tempo de uma investigação tentar desfazer esse negócio, um negócio de 211 milhões de reais, que é preço de banana. E assim, aquela coisa, eu até não duvido que o interesse deles não seja nem a fábrica. O interesse deles é a tecnologia. Então, talvez, no futuro, né, César, até São Mateus do Sul, lá que depende da Petrobras Six, a cidade lá que depende da Petrobras Six, se veja a míngua com uma fábrica caindo aos pedaços ou fechada, porque essa gente pode simplesmente pegar essa tecnologia e ir embora vender para outros países. Claro. Bom, e deixa eu começar te dando os parabéns de novo, eu já te disse isso hoje, é uma outra oportunidade de te dar os parabéns. Parabéns para o próprio time ICL, que
esse tipo de coisa é o jornalismo investigativo, é a integralidade da questão que vocês não vão encontrar na mídia corporativa. Isso denota a importância do trabalho de profissionais como o Demori e de veículos sérios de comunicação comprometidos com a integralidade da questão como o ICL. Então, parabéns, Demori. E o que o teu trabalho demonstra aqui, veja, você tem um caso clássico de espionagem industrial, mas quem está sendo lesado aqui não é só a Petrobras. A Petrobras é a maior estatal do país e que lida basicamente com propriedade do povo brasileiro. Então, em última análise, aqui a gente está falando de um caso de lesa pátria. A gente está falando de todo o Estado brasileiro que está sendo subtraído das suas propriedades, o que, em última instância, acaba tolhendo as nossas potencialidades. O país fica aí à míngua porque tem esse tipo de gente que se presta a esse papel, rouba tecnologia, me parece que esse é um termo absolutamente adequado, rouba a tecnologia e trai a própria pátria. O que você espera daqui para frente, considerando que é o próprio Estado brasileiro que está em jogo, e que hoje a gente viu o Jean Paul Prates, por exemplo, mandou uma mensagem para o Eduardo Moreira no N1. Vamos ver essa mensagem? Vamos ver isso, acho que é muito bom, Rô, vamos dar uma olhadinha. Acabo de receber uma mensagem do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, dizendo que está ouvindo a nossa matéria e determinando imediatamente a solicitação de toda a documentação interna sobre a PetroSix e vai solicitar para o Demori as informações que você apurou, e isso vai ser conduzido diretamente pelo gabinete da presidência da Petrobras. A gente agradece a preocupação do presidente Jean Paul Prates e a gente ressalta a importância que o ICL Notícias tem tido com a coragem, com a ousadia e com o enfrentamento que a grande mídia brasileira não tem feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado pela resposta, presidente Jean Paul Prates, e também por tocar adiante essa investigação que parece assim super necessária, porque é um assunto gravíssimo e, claro, ele lesa a empresa, que é uma empresa de todos os brasileiros e brasileiras. Muito bom. Com base nisso, Demori, o que eu quero te perguntar é o seguinte: não te parece que é o caso, para muito além da diretoria da Petrobras, de eventuais secretarias que vão investigar esse processo, você precisaria ter um processo mais agudo de verificação e de apuração disso que você está denunciando com muita propriedade, do próprio Estado brasileiro de uma forma mais ampla, não? O que te parece isso? Cara, perfeito, César, porque é o seguinte, nessa própria investigação interna da Petrobras, as conclusões finais do relatório, para além dessas duas que eu falei, né, de notificação extrajudicial e não fazer mais negócio com a Forbes Manhattan, essa conclusão de 2012, ela faz uma série de adendos lá, falando que no fim das contas é meio o seguinte: no meio do contrato lá, os caras foram dar um Google para saber quem era a Forbes Manhattan. Entendeu? Eu estou te falando em linguagem não figurada. Isso aconteceu, tá? No meio da investigação, algum funcionário resolveu meter um Google lá e falou: ih, gente, esse pessoal é estranho, essa gente é estranha. Eu não sei se a gente deveria estar fazendo negócio com eles, né? Só que como esse negócio não foi investigado a fundo, essa coisa acabou ficando para lá e para cá. E o que você falou antes de uma questão de Estado, veja a importância. Hoje, tá? Esse negócio da Petrobras, diante do tamanho da Petrobras, é um negócio pequeno, tá? Uma refinaria de xisto é uma refinaria pequena diante do negócio da Petrobras. Só que o xisto ele é muito importante sob uma visão estratégica. Explico por quê. Quando variam os preços do petróleo, por exemplo, a gente viu pandemia, guerra na Ucrânia, a gente está vendo a OPEP agora, que mudou de novo os preços do petróleo, né? A Arábia Saudita, os amigos do Jair lá, né? Fazem o que querem, né? Escolhem o preço do petróleo, isso afeta a inflação, afeta transporte, afeta o preço de comida, tudo. Você tem no xisto uma saída principalmente para gás. Nos Estados Unidos, o gás consumido nos Estados Unidos pela indústria e pelas famílias, ele chega a ser 30%, 40% produzido a partir do xisto. Tá? Então, não é pouco não, veja bem, a gente está falando dos Estados Unidos. Olha o volume de gás que eles consomem através do xisto.
Para montar, você tem uma ideia, para montar a usina de xisto em Utah, nos Estados Unidos, com a tecnologia Petro-6, a própria Petrobras chegou à conclusão na época que custaria 4,4 bilhões de dólares. Então a gente não está falando de uma refinaria pequena que não representa nada no Paraná. A gente está falando de futuro estratégico, né? Então, agora, se você pegar nos Estados Unidos, para produzir gás de xisto, o que eles fazem? Explicando tecnicamente muito rápido, de um jeito muito simples. Eles fazem um buraco no chão, um furo, tá? Bem profundo, vai lá embaixo, e aí eles jogam areia e água, eventualmente outros componentes também, sob pressão, tipo numa agulha, como se fosse dar uma seringada no solo, tá? Joga uma agulha assim, e aí aquela pressão, ela explode a terra por dentro e causa várias rachaduras na terra por dentro. Aquelas rachaduras são complementadas com areia. Então a areia ela fica pressionando aquelas rachaduras, fazendo aberturas no solo embaixo, e aí o gás se libera e esse gás é coletado lá em cima. Esse processo se chama fracking. E esse processo é extremamente danoso para o meio ambiente. Ele causa pequenos terremotos, ele pode causar afundamento de bairros, ele causa poluição dos lençóis freáticos, de rios, ele pode arrebentar um lençol freático inteiro que tem embaixo. O Brasil desenvolveu uma tecnologia que não usa fracking, que é a tecnologia Petro-6. Então, de novo, a gente está falando de futuro energético. O xisto hoje no Brasil, ele não é super relevante para botar carro em combustível, mas, por exemplo, lá se produz óleo que se usa em caldeira de hospital, em caldeira de escola, para rodar esses motores a diesel mais pesados. Ali se produz coisas para agricultura, para o solo, né? Se produz enxofre. O Brasil, na década de 50, era deficiente em enxofre, então eles criaram uma tecnologia para tirar o enxofre, inclusive dali, né? Se produz gás liquefeito de xisto, que é usado na indústria também. Então, assim, e aí, César, vem a coisa mais engraçada que você falou, na questão estratégica. Veja a loucura disso. Agora, a Petrobras, aliás, como curiosidade, ali foi criada, inclusive, no laboratório ali dentro, aquela gasolina Podium que o Brasil usava na Fórmula 1, tá? Na Williams. Você tem uma ideia, tem um laboratório ali dentro, que é um laboratório de pesquisa muito importante. Agora, o Brasil, para usar esse laboratório de pesquisa, vai ter que fazer como a Shell está fazendo lá em São Mateus. Vai ter que alugar. Então, a gente tinha um laboratório de pesquisa, a gente vendeu esse negócio junto com a tecnologia que nós criamos a partir dos anos 70, do zero, de uma retorta que se chama, mas é uma caldeira, né? Uma caldeira de 11 metros de diâmetro. Você pode ver que eu estudei pra caralho esse negócio, não sabia nada de xisto, agora posso dar aula pela internet, né? Tem uma caldeira lá de 11 metros de diâmetro que ela tá funcionando, César, de modo contínuo há 30 anos. 30 anos. Então ela é um case mundial de como você fazer mineração de xisto usando muito menos água, destruindo muito menos a terra e sendo muito mais eficiente. Ali nessa caldeira, eles separam vários componentes. Você joga o xisto ali, você queima o xisto, né, chamado pirólise, e aí, a partir disso, tem várias camadas que você vai extraindo. Você extrai óleo, você extrai gás, você extrai ureia, você extrai enxofre, você vai extraindo as coisas dali. E aí a gente está dando isso é uma questão, como você falou, cara, ela é uma questão de estratégia energética. Ela não tem a ver com quanto a usina, né? Sim. Guga, já vou passar para você, mas antes, vamos ver um VT do atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, quando ele era senador, se pronunciando sobre a Petro-6. Vamos ver. Vamos lá. O próximo capítulo será a venda do Petro-6. Sabe o que é o Petro-6? Petro-6 é a única experiência brasileira em produção de óleo de xisto no Paraná. A patente dessa tecnologia específica para esta produção no Brasil, que é diferente da do Canadá, de outros lugares, é brasileira e pertence à Petrobras. Nesse pacotão da xepa que fizeram da Petrobras, botaram o Petro-6 para vender. Está sendo comprado por só 33 milhões de dólares, com a patente. Por um grupo que foi investigado, ou vem sendo investigado por uma comissão de investigação interna da Petrobras, por vazamento de informações. E essa comissão terminou o relatório dizendo, não vendam para este grupo, porque este grupo é um grupo concorrente, enfim. Esse é um processo que nós estamos atrás agora, porque esse é o próximo que vai ser anunciado, que já está pré-anunciado. Noblar. Então veja, né, cara, quando a gente fala que são entreguistas, que são traidores da pátria, que são patriotas, falsos patriotas, é desse tipo de coisa que a gente trata. E, infelizmente, isso é o que mantém o Brasil
numa posição de subserviência, de subdesenvolvimento, quando a gente poderia estar explorando as nossas potencialidades, né, Guga, de uma forma muito mais adequada, né, cara? Claro, sem dúvida. Isso é um escândalo que tem 2 pontos. E eu queria até entender com o Demore qual que ele acha que é o ponto que a imprensa pode explorar melhor. Porque tem a questão da juíza da Lava Jato, a Gabriela Hardit, vocês nunca falo direito sobre o nome dela, que se ela descobre que o pai dela está envolvido em algum esquema que ela está apurando, é claro que isso faria com que ela sequer pudesse julgar a Lava Jato. E tem essa história da Petrobras ter orientado a não fazer negócios mais com esse banco canadense, e eles vão lá e vendem para o banco que tentou passar a perna neles. Então tem 2 frentes aí. A da Lava Jato, você acha que é mais frágil, seria mais fácil dela se escapar disso? A imprensa ela deve ir para qual desses 2 lados? Onde você acha que está o escândalo maior ou o escândalo que a imprensa deve se debruçar? Nessa venda, apesar da orientação, ou na Lava Jato não ter investigado esse esquema de pirataria industrial, enfim? Qual que é o caminho para a imprensa realmente começar a desvendar essa história? Enfim, qual que é o caminho que a imprensa deve seguir, na sua opinião? Olha, Guga, muito bem pontuado. São 2 coisas, são 2 linhas de fato. Quando eu estava montando a matéria, é exatamente essas 2 linhas que eu estava olhando, assim, né? A primeira delas é o seguinte: a Lava Jato decidiu não investigar isso. Isso estava embaixo do nariz da Lava Jato. Então, eventualmente, pode ter uma investigação sobre a investigação. Acho que isso é um ponto. Não teve a investigação federal sobre a investigação da Marielle no Rio de Janeiro e se descobriu um monte de coisa lá? Então, eu acho, na verdade, já passou da hora de ter uma investigação oficial sobre a investigação da Lava Jato. A Lava Jato não poupou de investigar, ou não viu, vamos colocar entre aspas assim, né? Não viu só o escândalo da PetroSix. A Lava Jato deixou de investigar bancos, nas palavras do próprio Deltan Dallagnol, não vamos mexer nisso. Deixou de investigar o Fernando Henrique Cardoso, que é quase uma história anedotária, mas está lá, o próprio Moro fala, né? Não vamos melindrar um aliado importante. Então, a Lava Jato ela escolheu coisas para investigar e escolheu coisas para não investigar. A partir do momento que a gente tem esses documentos publicados, né? Documentos que muita gente, inclusive dentro da Petrobras, não tinha acesso a esse relatório. Então, fiquei muito feliz de conseguir colocar esse relatório público. Agora, quem quiser, vai ser relatório aí, ó. Esse relatório que vocês estão vendo aí, ó. Quem quiser hoje pode olhar esse relatório, né? Então, isso é uma coisa. Investigar a investigação. Acho fundamental. A partir do momento que você tem o pai da juíza, isso aí que vocês estão vendo agora, aí, gente, é o registro de patente, ó. Ali o nome, ó. George Hart, né? O PetroSix melhorado, eles chamam de PRIX, né? O nome desse negócio é PRIX. O outro é o PetroSix, esse é o PRIX. Não é PIX, tá, gente? PIX talvez tenha rolado de outro jeito. O PRIX, tá? E aí, Guga, a outra investigação é justamente a Petrobras aprofundar a investigação de 2012, porque ela fez aquilo e parou, submeteu ao TCU, o TCU tocou uma investigação lá dentro, mas aparentemente, pelas primeiras informações que eu tenho, isso é novidade, ele remeteu para a Petrobras de volta e falou, olha, vocês têm que olhar isso aí, e se for o caso, isso tem que virar uma investigação criminal. E eu acho que é o caso de virar uma investigação criminal. O Ministério Público olhar para isso, o Ministério Público Estadual olhar para isso, é um caso, né? Talvez de virar uma investigação criminal. E aí, a partir disso, entender se essa venda é uma venda completamente reversível, né? Porque esse é o grande caso. Essa venda aconteceu em novembro. Esse valor não foi pago ainda. A Forbes Manhattan não pegou a chave do carro ainda, né? Quem está tocando lá são funcionários da Petrobras. Então, acho que a imprensa deveria se debruçar em cima dessas questões para a gente tentar entender o que aconteceu dentro da investigação, como que os caras reviraram a Engevix de cabeça para baixo e não viram esse negócio. Tem documentação sobre isso. Eu consegui essa documentação, o senhor Deltan Dallagnol não conseguiu, o senhor Januário Paludo não conseguiu, né? Eu me reputo uma pessoa muito mais incompetente do que o senhor Deltan Dallagnol para investigar. Até porque eu não tenho os meios de investigação, eu não posso acessar a COAF, né? Eu não tenho fonte privilegiada dentro da estrutura.
né? Eu não posso intimar pessoas, eu não posso abrir procedimento investigatório sigiloso dentro da... Eu não tenho esses instrumentos. Eu tenho fontes. Eu tenho pessoas que me contam coisas, me mandam coisas, né? E pronto. Então, como que ninguém viu esse negócio? Então, é uma coisa que paira no ar. Ninguém foi punido, não aconteceu nada com essas pessoas, não teve investigação criminal, não foi para lugar nenhum, né? Então, acho que tem algumas pontas soltas que aí, para fechar, que eu acho que daqui a pouco o nosso tempo está estourando, E eu mas só tenho para mais fechar, uma pergunta Roberta, para fazer, eu quero fazer a última pergunta. Ah, tá, então faz, eu falo depois. Tá, não, curiosidade mesmo, porque eu não vi essa história repercutir na imprensa tradicional. Queria te perguntar se alguém já entrou em contato com você e por que essa história não interessa, Demore? Não, primeira coisa, eu vou fazer cor ao César. Muito obrigado ao ICL por ter a coragem de colocar esse tipo de conteúdo no ar. Eu sou jornalista há tempo suficiente, desde 1997, não parece, né? Eu sei que eu tenho cara de 22, mas não parece. Desde 1997, eu sou jornalista. Eu sei que esse tipo de matéria... Eu já tentei, no passado, quando eu era jornalista independente, antes de eu trabalhar no Intercept, antes de eu trabalhar na Piauí, eu já tentei vender esse tipo de matéria para vários lugares. E a imprensa não compra, não aposta nesse tipo de matéria. Por quê? Porque é treta, porque mexe com um monte de gente. Vocês imaginam se esse negócio é desfeito? Um negócio de 200 milhões de reais. Eu sei que eu vou ter problemas com isso. Eu sei onde essa coisa pode chegar. E o ICL também sabe. Hoje de manhã, eu vou contar uma anedota, vou fazer uma inconfidência, eu acho que o Edu não vai ficar bravo comigo. Hoje de manhã a gente estava na dúvida se usava ou não a imagem da Gabriela Hart para ilustrar a história, né? E eu falei, pois é, eu falei, por mim sim, né? Afinal de contas, ela não é a filha do seu Jorge, ela é a juíza do processo que condenou e julgou a Engevix, onde o pai dela trabalhou. Então ela não está aqui em condição de filha. Ninguém está discutindo os dotes de natação que ela aprendeu no clube, na piscina do clube da PetroSix, né? O Edu falou, eu banco, vamos colocar. Então, César, o Guga, você sabe que não é assim que funciona em redação no geral, né? Então, primeira coisa, do caralho isso que a gente está fazendo aqui. Segunda coisa, a imprensa mais tradicional, eu vou dizer só o seguinte, as pessoas me perguntam por que você acha que a imprensa comercial não repercute? Gente, eu não acho nada. Quer dizer, eu acho muita coisa, mas não vou falar o que eu acho. Eu vou falar o que eu sei. Eu sei é que se eu assino um jornal, um site, uma rede de televisão, ou seja, se eu estou pagando por um serviço e esse serviço não me entrega o fato do dia que tem a ver com possível escândalo de corrupção numa empresa estatal, tecnologia brasileira está sendo levada para fora. Se essa empresa não me entrega, eu paro de assinar na hora, porque eu não estou pagando para ser mal informado. Então, paro nisso. Mas é o seguinte, né, Demore? Agora você vai ter um espaço todos os dias, às 7 horas da manhã, aqui no ICL. Tenho certeza que bombas teremos logo pela manhã, correto? Conta pra gente um pouquinho o que vai ser o Desperta ICL. Deixa eu te falar uma coisa antes. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. A Petrobras está investigando isso internamente. Eu tenho informação de que a própria diretoria, como falou o João Paulo Prats, vai encabeçar essa investigação. E a informação que eu tenho, que é a informação nova, que a gente está falando agora aqui pela primeira vez, os documentos dessa investigação já foram requeridos internamente pela presidência da Petrobras. Então agora a coisa, eu acho, vai andar. Sobre a matéria, ontem era meia-noite, né? E eu tinha que acordar cedo hoje. Aí eu olhei para baixo e falei, nossa, já escalei tanto essa montanha dessa matéria, né? Mas eu olhei para cima e tinha metade da montanha para escalar ainda. Então eu acho que eu vou ficar um meio ano sem fazer matéria de novo. Eu estava com saudade. Descanse, por favor, bandeira branca. Você vê que o resultado está aí, Demori. Você está mexendo, movendo a agulha, cara, daquilo que efetivamente determina os rumos da nação. É uma prestação de serviço ao nosso Brasil, Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida de que é uma prestação monstruosa de serviço. Eu gosto dessa adrenalina. A adrenalina pós-matéria é ótimo. Maravilha. No meio da montanha, eu pensei, nossa, será que não tem um elevador aqui? Não, deixa eu ver se não tem elevador. Paraquedas é mais fácil, né, Demori? Vamos vender o seu peixe, por favor. Fala do Desperta ICL.
Galera, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias de manhã, às 7 horas em ponto, a partir de segunda-feira que vem, eu vou estar ao vivo para a gente ler notícia junto. Ah, vai só ler notícia? Não, a gente não vai só ler notícia. A gente vai ler o que está por trás da notícia. A gente vai falar sobre as empresas que são as detentoras também das grandes empresas de mídia no Brasil, responder as perguntas diariamente, como a Roberta fez. Por que não falam disso? Por que não falam daquilo, né? Então, assim, vamos dar um exemplo rápido. Claro, a gente vai informar as pessoas, então você acorda de manhã, você bota seu fone, pode ficar só ouvindo, você vai estar ligado no que está rolando no Brasil. Aquele dia, no mundo também, a gente vai dar o geral, mas a gente vai falar o seguinte: nossa, que curioso esse editorial do jornal o Globo defendendo privatização do Porto de Santos, né? Aí você pensa, por que o jornal o Globo está defendendo a privatização do Porto de Santos? Bom, vocês sabem que a família Marinho é uma das maiores produtoras de café do Brasil? Você já viu no supermercado um café chamado Café Orfeu? Pois é, você não sabia disso? O Café Orfeu é da família Marinho, tá? Então são coisas assim, é óbvio que eles vão caminhar para onde vão os interesses dos negócios que estão coligados, né? A CNN lá o dono tem uma construtora, que é como ganha dinheiro de fato, né? A Bandeirantes, a gente sabe que os donos da Bandeirantes são grandes criadores de gado, então, obviamente, se a gente vai falar em Lei Candir para começar a cobrar um pouco mais de quem exporta produtos primários para fora do Brasil, é óbvio que vai ter uma gritaria lá. Então, a gente vai caminhar, Roberto, um pouco por esses caminhos sinuosos, nem sempre fáceis da notícia. Para cima deles, Demori. Maravilhoso, imperdível, então, o Desperta ICL no ar a partir das 7 da manhã, na segunda-feira, né, Rô? Na segunda-feira, dia 10, na volta do feriado. Esse feriado já vai estar naquele friozinho na barriga de estreia de programa, né? Tenho certeza disso. Beijo, boa sorte, Demori. E, por favor, continue nos trazendo essas reportagens investigativas, porque o Brasil precisa disso. É isso aí. De pessoas como você. Um beijo e parabéns novamente. Obrigado demais. Beijo para todos aí. Tchau, tchau. Um beijo, querido. Tchau. Valeu. É isso, né? Dá trabalho, porque tem que checar, não pode ter erro, mas compensa, né? O Brasil agradece, acho que é. E eu dou os parabéns ao Eduardo Moreira também, que abraçou, é um sujeito extremamente competente, extremamente corajoso para organizar esse tipo de coisa, e sem isso não vai, Rô. Se a gente depende de uma mídia corporativa que, como o Demori acabou de demonstrar, defende incessantemente os seus próprios interesses, a gente não tem como avançar. Então, esse é o papel fundamental que figuras como Edu Moreira, como o Demori e que, em última análise, o ICL desenvolve para a nação brasileira. Parabéns, um orgulho fazer parte desse time, cara. Eu também. Bora falar sobre os depoimentos hoje na Polícia Federal, e eu tenho o prazer de chamar uma convidada que primeira vez participa aqui do ICL segunda edição, Carol Lourenço. Boa noite para você, seja muito bem-vinda ao ICL segunda edição. Boa noite, Roberta. Fico muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez, com o Guga, com todos. Obrigada. Obrigado. Vamos nessa, porque hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro depôs, já na condição de investigado, por mais de 3 horas a Polícia Federal no caso das joias das Arábias. Segundo o site G1, Bolsonaro afirmou que ficou sabendo da existência das joias apenas em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao Brasil. Bolsonaro disse também que não se lembra de quem o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal e que, ao mandar buscar as joias, queria evitar abre aspas, vexame nacional e internacional, na verdade. Hoje também prestou depoimento o ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que disse que buscar presentes para Bolsonaro era algo normal também, entre aspas. Carol, você acha que esse caso das joias pode, no final, favorecer o ex-presidente Bolsonaro por se colocar como vítima, assim como fez ontem o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos? Eu acho que essa é uma das grandes ciladas, né, dos estados que estão tentando colocar para fora a extrema-direita, que é se, por um lado, qualquer forma de visibilidade, acompanhamento da mídia, né, produz um aumento do perfil público, né, do líder. Por outro lado, não se fortalecem instituições democráticas sem investigação, sem acionar o sistema de justiça. Eu acho que, ao contrário do caso do Trump, né, que é um caso de suborno, que envolve, né, a personagem mais célebre é uma ex-atriz pornô,
essa história em específica, não apenas, né, porque o Bolsonaro já demonstrou muita preocupação com ela, a própria Michelle também publicamente não conseguiu reverter, ela, apesar de ter colocado, né, todo o holofote no Bolsonaro, isso, sem sombra de dúvidas, ajuda a consolidação dele como líder ainda da extrema-direita, é uma história muito difícil de explicar para a principal base que o Bolsonaro quis mobilizar. E quando eu digo, não é que é uma base, né, que tem uma questão com casos de corrupção, exatamente, né? Mas é porque é uma história literalmente das Arábias, assim, né, que envolve Catar, joias de milionárias, e está atrelado, né, a um mundo que parece ser muito distante do mundo, né, do líder republicano que o Bolsonaro tentou colar, que comia pão com leite condensado. Então, talvez não pelo uma possível investigação, eu acho que isso não atrapalha, né, o Bolsonaro. O Bolsonaro, a imagem de perseguido, que é justamente como o Trump, por exemplo, está mobilizando, a imagem dele agora apoia muito o Bolsonaro, mas os negócios com qual a família Bolsonaro e o Bolsonaro, né, se envolve, difere num nível de adesão maior, né, da sua base. Então, uma história, né, com joias, relógios, marcas que a maior parte, inclusive, do eleitorado do Bolsonaro sequer sabe que existem, né, envolvendo países que a maior parte do eleitorado do Bolsonaro não consegue nem mesmo localizar no mapa, está muito contrário, né, desse líder popular, né, militar e senhor. Então, eu acho que por esse ângulo, sim, né, atrelar a figura do Bolsonaro, né, a família Bolsonaro a uma família, né, que gosta de luxos e grandes viagens, mais parecem do mundo do Aladim, apoia bastante, talvez, um desgaste da imagem do Bolsonaro. Esse vitimismo é uma tática, né, Guga, da extrema-direita. Manjada, inclusive. Mas esse é o ponto, porque essa história, de fato, vai contra aquela imagem que o Bolsonaro tentou sustentar. De ser anticorrupção, o cara que ia lutar contra a corrupção, de ser também aquele humilde que come leite condensado, que deixa o pão cair no colo, enfim. Isso vai contra aquela máscara de humilde, de honesto, de Jair Bolsonaro, e tem um a mais. Receber joias de um regime que é considerado um regime que persegue os cristãos, também é muito ruim, é muito negativo para ele. Então, tem esses 3 pontos que acabam sendo pontos que colocam ele contra a própria base dele, contra a própria militância dele. É por isso, inclusive, que a Michelle quis se livrar logo dessa história, já que ela é a mais crente, a mais evangélica, pegava ainda pior para ela, se de fato as joias tiverem sido endereçadas a ela, como disse o Bento Albuquerque e o próprio Bolsonaro dias atrás. Então, para a Michelle é ruim, para ele, que é casado com a evangélica e que tem como públicos evangélicos, é ruim também, por conta também desse lado religioso. Então, é muito ruim essa história, e é uma história que ele não vai conseguir se livrar, não com esse depoimento que ele deu hoje, e eu acho que com depoimento nenhum, porque, enfim, já tem um número considerável já de provas, de vídeos, de ofícios e de contradições que, a não ser que a justiça queira, de fato, fingir que nada aconteceu, ele vai acabar sendo punido. A justiça vai ser feita, a justiça não vai passar pano, até porque ele não tem o poder que ele tinha antes. Ele, de fato, estava aparelhando a Polícia Federal. Imagina se ele tivesse sido reeleito. Essa história sequer estaria sendo debatida. Se ele tivesse sido reeleito, ele teria dado um jeito de recuperar as joias e de abafar isso tudo. Troca o cara na Receita, mexe aqui, mexe ali na Polícia Federal. Mas, enfim, como ele não tem mais o poder de aparelhar nada, enfim, essa história já está escancarada, com inúmeras provas, não tem como ficar bom para ele. César, como é que cai para você esse depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, dizer que buscar presentes para Bolsonaro era algo normal? Ele é categórico, né, Rô? É categórico. Ele está te dizendo que era uma prática recorrente. Bolsonaro disse que não pediu e que não recebeu nada. Aparece um primeiro conjunto de 16 milhões e 500 mil reais. Aparece um segundo conjunto que inicialmente foi orçado em 400 mil reais, mas que depois a gente descobre que tem um único relógio que valia aí cerca de 800 mil reais.
depois aparece um terceiro conjunto, e depois o Bolsonaro e a defesa dele finalmente dizem que o que quer que o TCU mande ele devolver, ele vai devolver. Se necessário. Exato. Eu adoro esse se necessário. O Chico Sá colocou de uma forma muito eloquente que é, bom, o Chico Alves também colocou dizendo, bom, então quer dizer, se vocês não descobrirem, eu me dou o direito de ficar com as joias. Então é categórico, é óbvio que tem muito mais coisa por trás disso, é óbvio que ele utilizou dessa mesma dinâmica durante muito provavelmente os 4 anos que ele esteve à frente do governo. É bastante fácil também de perceber que essas joias não foram dadas ao Bolsonaro por conta dos lindos olhos que ele tem. Me parece bastante evidente aí que isso serve propósitos maiores, que estão correlacionados com a questão da própria refinaria. Então tem muito mais água para passar por debaixo dessa ponte. E esses depoimentos de hoje, a gente vai saber mais notícias ao longo das próximas horas, mas, ao que tudo indica, não ajuda a causa bolsonarista. Ele não foi capaz de esclarecer basicamente nada. Pelo seguinte, para encerrar minha fala, Rô, mentir é uma coisa, é a primeira etapa do processo, tá? Mentir quando você tem todo um conjunto probatório que vai de encontro com a tua mentira é uma tarefa absurdamente ingrata. E, por vezes, é impossível sustentar aquilo que você está pleiteando, porque existem vídeos, existem recibos, existem depoimentos e testemunhas. Então, ele diz que eu não sabia disso até dezembro agora. Mas, meu senhor, tem um recibo de que o senhor recebeu o segundo estojo no Alvorada, que era, então, a sua residência oficial. Quem assinou aquele recibo? Entende? Então o senhor não sabia de absolutamente nada, mas já estava em posse dessas joias, já estava em posse de uma série de coisas que foram mandadas para o sítio do Nelson Piquet. Enfim, me parece que nesse caso, eu já usei essa metáfora aqui, ele está numa areia movediça, que quanto mais ele se mexe, mais ele afunda e se complica, Rô. Vamos fazer o seguinte, queria chamar nossa arte, feita especialmente para o dia de hoje, a nossa montagem da latinha de leite condensado. Ah, não, essa daqui, ó. Os diamantes são eternos. Muito bom. Nossa, essa produção da arte aqui da ICL não tá dando mole, não. Olha lá. 0,22. 0,22. E, Carol, deixa eu te perguntar. Ele dizer que queria evitar um vexame internacional me parece muito frágil. Ih, a Carol caiu. A gente perdeu a Carol por um instante, mas acho que a pergunta é muito pertinente. Guga, o que te parece? Vale para o Guga, né? Muito frágil, né, Guga? É puro desespero. É o desespero do desespero. O cara não tem o que falar. Eu quis evitar um vexame internacional. Se você quisesse evitar um vexame diplomático, você teria trazido as joias pelos meios diplomáticos, por uma mala diplomática, via embaixada. Se não quisesse trazer da maneira correta e tivesse, de fato, trazido com o assessor porque não teve outra maneira de trazer, teria que declarar. Não poderia evitar a fila ali da Receita Federal no aeroporto, tentando passar, escamoteando, dividindo os estojos, colocando com pessoas diferentes e tentando passar pela Receita sem declarar aquilo. Isso tudo está gravado, está mostrado. A gente já tem isso tudo escancarado. E aí, como ele não tem como se defender, só resta dar uma de migué. Eu não sabia, eu achava que podia ficar, eu só soube depois, eu fiz tudo certinho por ofício. Foi um erro de compreensão das regras, sendo que o TCU, desde 2016, ele é categórico em afirmar que você não pode ficar com presente valioso. E mais que isso, ele coloca lá nas orientações que você não pode receber joias. Ele especifica a questão da joia, porque é tão óbvio, mas o Bolsonaro, mesmo assim, vai querer dar uma de migué, fingir que não sabia de nada e dizer que, olha, eu apenas quis evitar um incidente, foi por isso que eu tentei pegar as joias. Não tem como isso se sustentar, porque para evitar um incidente, como eu disse há pouco, tinham várias maneiras, e ele evitou todas essas maneiras para tentar colocar aquilo como um presente pessoal. Isso já está escancarado, não tem como negar isso. E aí, no meio do desespero, a gente vê
frases ridículas como essa. Isso aí é digno de virar um meme, né? Dizer que queria evitar um incidente diplomático, sendo que a gente sabe que ele ficou... E outro detalhe, ele ficou até o final do governo dele tentando evitar um incidente diplomático. Assim que ele deixou de ser presidente, ele nunca mais fez nada para tentar pegar joias. Por quê? Se a intenção era evitar um incidente, ele teria que continuar não só repassando essas informações para o atual governo, como continuar, de alguma maneira, à frente dessa questão. Ele não poderia simplesmente se calar e tentar sumir e tentar deixar a história esfriar, que foi o que ele fez. É mais um indício de que é tudo picaretagem. Perfeito, Guga. A gente conseguiu retomar o contato aqui com a Carol. Eu quero só te passar, Carol, no nível sociológico mesmo, aproveitando a tua expertise, me parece o seguinte, esse tema foi tão explorado junto à própria sociedade e existem tantas provas, materiais, vídeo, recibo, testemunhas, e é aí que eu gostaria da tua análise, que se o Bolsonaro não for imputado com algum tipo de responsabilidade mais séria, a gente corre o risco de colocar em xeque todo o sistema do nosso ordenamento jurídico institucional, não? O que te parece isso? E acho que travamos de novo. Travou de novo. Bom, então acho que eu passo essa reflexão para você, Rô. O que te parece isso? Porque a gente vem lidando com esse processo aqui mesmo no segunda edição, no ICL, a gente vem trabalhando isso de forma reiterada. Eu, você, Noblar, Chico Sá, a equipe inteira, e a coisa ganha uma tal proporção que se o Bolsonaro simplesmente passa incólume por esse processo... Uma descrença total nas instituições, César. Acho que não há outra possibilidade, outra hipótese, né? Porque estamos falando de provas, vídeos, assim, temos materialidade, né? Exato. A palavra que você tanto usa, mas ela faz completo sentido, principalmente nesse caso, né? Temos vídeo, temos áudio, temos depoimentos. O que mais falta, né? Exato. O que falta mais? Exato. Eu fiz. É só isso, só falta uma confissão agora, na minha opinião. Então, Noblar, a gente tem várias testemunhas. Várias testemunhas também, além das provas de vídeo. Vamos dar uma olhada no post que o André Janones colocou, considerando aí o depoimento dele de hoje. Diz o André Janones, atenção, segundo fontes não oficiais, neste momento, durante o depoimento na sede da PF, Bolsonaro chora e diz em off a seu advogado que aceita qualquer acordo desde que não fique preso. O vagabundo, além de ladrão, é frouxo. Então, esse é o tweet que o André Janones fez agora há pouco. A gente, como o próprio Janones enfatiza nessa publicação, são fontes não oficiais. Esse é uma outra publicação que ele fez dizendo, urgente, Bolsonaro acaba de deixar a sede da Polícia Federal. O assassino da pandemia pensou que ia estar lotado de gado lhe esperando, mas se ferrou. Não tinha nenhum apoiador e ele saiu de escorraçado aos gritos de, entre aspas, genocida, miliciano e ladrão de joias. Foi para isso que eu fiz o L. Então tem essas duas dimensões que eu gostaria de explorar com você, mais especificamente nesse ponto, Noblar, que a gente viu como o Bolsonaro passou a reagir após a derrota no segundo turno, a forma como ele se conduz em público é algo, assim, memorável, porque ele vendia aquela imagem de homem viril, desde que ele perde no segundo turno, essa é a imagem que você tem. Ele não para de chorar, ele não consegue falar em público sem derramar essas lágrimas que, ao meu ver, são de crocodilo. E outra questão bastante importante que o Janones traz aí, é que não tinha absolutamente ninguém, né, Guga? Não era que o público estava fraco, não tinha ninguém na saída da Polícia Federal hoje, né? Essas são as imagens. Foi um fiasco. Foi uma flopada, e a questão é, o Bolsonaro voltou achando que estava num bom momento ainda, porque o partido dele, o PL, encomendou uma pesquisa interna deles, não divulgaram ainda, mas as primeiras informações sobre a pesquisa é que elas estavam dando um resultado positivo,
mostravam que o Bolsonaro não teria perdido muito apoio, apesar do quebra-quebra do dia 8 e apesar do escândalo das joias. Então, de posse desses números, que mostrariam que ele teria perdido por volta de apenas 2 pontos e não 10 pontos percentuais, que era o que eles imaginavam, o Bolsonaro voltou todo pimpão, achando que estava popular e achando que as notícias de embate entre Lula e Sérgio Moro, as notícias negativas do governo também por conta da economia, acabariam preparando um terreno para que ele voltasse bem, voltasse na alta e voltasse com o foco negativo apontado só para o governo e não para ele. Mas aí ele chegou aqui e está tendo um choque de realidade. Ele não foi recebido pelo número de pessoas que ele calculava, ele dizia que iam ter 5 mil a 10 mil pessoas recepcionando a chegada dele, não teve nem 200 pessoas, segundo o cálculo da Polícia Federal. Então, ele já teve um choque de realidade na chegada, teve mais um choque de realidade agora ao ir depor, e mais uma vez ter mais policiais do que militantes, sequer tinha militante dessa vez. A realidade parece que é essa. Apesar da pesquisa interna do PL parecer favorável ao Bolsonaro, a realidade está demonstrando que não, que ele não tem mais o apelo que ele tinha e que o momento é muito negativo para ele. Inclusive, a base dele não quer ficar tendo que explicar caso de joias. Então, eles não vão querer se meter nisso. Ele está perdendo apoio. Aqueles que ainda apoiam estão com vergonha nesse momento de tentar defender o Bolsonaro, porque é indefensável essa história. Todo mundo entende. Exato. Você tentar meter joias, pegar pedra preciosa e tentar colocar no bolso, isso até a pessoa mais simples é capaz de entender. E é muito difícil convencer do contrário depois que a gente tem essas imagens todas. Então, é um choque de realidade que ele está tendo e que ele merece. Está sendo atropelado pela realidade, né, Guga? Eu disse isso, que me parecia que ele errava o cálculo político para voltar, e tem essa questão que a materialidade não perdoa ninguém. Não importa aquilo que você acha, a materialidade factual é que, sem o cartão corporativo, sem promover estelionato eleitoral e sem utilizar a máquina do Estado a seu favor, o tamanho do bolsonarismo é infinitamente inferior ao que ele se demonstrava enquanto na chefia do Executivo. Tá certo. Vamos para os destaques? Vou começar ladies first. Eu vou começar com uma notícia porque o presidente Lula sancionou leis de combate à violência contra a mulher e ao assédio sexual em órgãos públicos. E aí, com essa nova lei, as delegacias especializadas de atendimento à mulher deverão funcionar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e também no feriado. E, além disso, as mulheres que procurarem as delegacias deverão, por obrigação, ser atendidas numa sala privada e também conversarem e serem atendidas preferencialmente por mulheres. É claro, né? Óbvio que isso precisa acontecer. E também lembrando que a gente tem o Ligue 180 e agora tem o WhatsApp também, esse número aqui, ó, 061 9610 0180, para o encaminhamento de denúncias contra a mulher, de violência contra a mulher. Esse é o meu destaque de hoje, muito importante. Importante guardar esse WhatsApp, compartilhar com as mulheres, enfim, ligar no 180 e também comparecer às delegacias. É muito importante que a gente denuncie. Guga, passo a bola para você. Olha, o destaque do dia é o Arthur Lira, o presidente da Câmara, todo poderoso, que mais uma vez está escapando da justiça. Por incrível que pareça, a Procuradoria-Geral da República denunciou o Arthur Lira por ter flagrado um assessor dele, em 2019, transportando mais de 100 mil reais escondidos no corpo. E você não pode viajar com tanto dinheiro assim. Eles chegaram a acolher a denúncia, a primeira turma do Supremo acolheu essa denúncia em 2019. Ele passou a ser acusado ele passou a ser réu, né, por corrupção passiva, mas agora, do nada, a própria PGR, que denunciou o Arthur Lira, mandou o STF arquivar essa história, dizendo que não há elementos para processá-lo. Muito estranho, você primeiro denuncia, depois você fala, não, arquive isso aí. E é a segunda vez que isso acontece, porque teve uma outra denúncia contra o Arthur Lira, apresentada pela PGR,
pela Lindora Araújo, que é o braço direito lá do Aras, e ela dizia que estava convicta sobre as provas contra o Lira, e também voltaram atrás dessa denúncia que foi de recebimento de propina pela empreiteira Queiroz Galvão. Ele teria recebido propina, foi uma denúncia que partiu de uma delação, e agora eles resolveram depois, mesmo convictos da denúncia, mandar arquivar, isso em 2020. Agora, mais uma vez, eles vão lá e mandam arquivar uma segunda denúncia contra o Arthur Lira, mostrando que ele está muito poderoso ainda. Vamos ver, né? Essa história também é interessante da gente acompanhar, né? Envolve o governo Lula, certamente, enfim, e os próximos passos do Brasil. Vai lá, César. É isso aí, Rô. Não, o meu destaque é para a iniciativa do governo federal, que o Flávio Dino, o ministro Dino, anunciou hoje. Vocês estão vendo aí na tela que após essa tragédia em Blumenau, o Dino anuncia 150 milhões de reais para reforçar segurança escolar. Ele monta um grupo que deve se reunir e apresentar soluções, ideias, deve refletir acerca do tema e apresentar sugestões de iniciativas em 90 dias. A gente vem presenciando uma escalada desse tipo de ataque e agressão contra professores, contra alunos, contra escolas ao longo dos últimos meses. A meu ver, essa é a minha leitura, pelo menos, existe uma correlação muito intrínseca entre o nível de ódio e de antagonismo que foi disseminado na sociedade brasileira ao longo dos últimos 4 anos, e as consequências se refletem no nível sociológico. Infelizmente, a gente começa a ter esse tipo de coisa que é uma tradição macabra nos Estados Unidos. Isso acontece quase todos os dias. No ano passado, acho que teve algo em torno de 360 ataques virtualmente todos os dias nos Estados Unidos. Isso não é jeito de falar. Acontece pontualmente todos os dias nos Estados Unidos, e o governo federal está tentando evitar que isso se torne uma realidade triste no Brasil também. E o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, fez uma fala muito enfática nesse sentido. A gente vai dar uma olhada agora. Não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, fazer cartilha, que ficar, conversando em questões formais, burocráticas, que nós vamos mudar alguma coisa. Nós vamos esperar. Vamos chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano, escola, com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham futuro. Eu não me conformo com isso. Eu não quero viver num mundo assim. Eu não quero viver num mundo desse. Fortíssima a fala do Silvio Almeida. Eu não quero viver nesse mundo também. Me parece que existe uma correlação. A própria fala do ministro traz essa dimensão de como aquilo que o bolsonarismo destilou no Brasil tem uma correlação muito forte com todos esses tipos de ataques de violência, e me parece uma fala muito adequada, forte, potente, que vai ao encontro da resposta que a sociedade brasileira deseja nesse momento. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa, e a gente precisa organizar respostas que sejam eficazes no sentido de evitar que coisas assim voltem a acontecer. E num momento muito sensível também do ministro, né, que vai ser pai. Então, assim, fora toda a bagagem, o conhecimento indiscutível do ministro Silvio Almeida, ainda acrescenta... Você vê que ele está emocionado nessa Exatamente. Guga Noblar, boa noite para você, obrigada. E amanhã você vai estar aqui comigo no estúdio, é verdade? Um passarinho me contou? Amanhã estarei no estúdio, vou a São Paulo, fico até segunda, então amanhã eu estarei ao lado de vocês aí na bancada. Vai vir com aquela jaquetinha, não? Aquela jaquetinha está sendo usada pelo filho do Faustão agora. Era a roupa da Band. Muito bom, Noblar. Não podia deixar passar. Um beijo, boa noite, querido. Até amanhã aqui ao vivo. Até amanhã, galera. Tchau. Valeu. Até amanhã. Conhece, né, sua amiga, né, César? Bom, vamos ouvir agora a Débora Maganha para a gente saber como é que foi o fechamento do mercado financeiro. Débora, boa noite para você. Boa noite, Roberta. Boa noite, Calejon. Hoje, curiosamente, um dos pontos que era esperado já antes da abertura do mercado era a opinião do...
E a Débora travou também. Então, não teremos o fechamento ou teremos o fechamento do mercado financeiro? Então, vamos tentar conectar com a Débora. Enquanto isso, só quero lembrar e reforçar que na newsletter... Vai lá, Débora, depois eu dou o meu recado. Perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Super bem. Então, vamos lá. Então, desde a abertura, né, já era esperada a opinião do Campos Neto em relação ao arcabouço fiscal. E aí eu retomo aqueles pontos que vocês falaram ontem e eu concordo aí plenamente. Parece que o tempo todo o governo está querendo agradar e mostrar que está na direção certa, e aqui até parafraseando a Tebet, fazendo a lição de casa, como se tivesse que provar algo o tempo todo. E aí a gente começa a ver esses acenos ao mercado, como lição de casa, preocupação com o fiscal. E então o que o mercado esperava hoje era mais uma validação, dessa vez do Campos Neto, em relação ao arcabouço fiscal. E era esperado que isso mexesse com o humor do mercado, porque aqui de duas uma, né? Ou ele ia continuar esticando a corda do cabo de guerra com o governo, ou ele ia ter um posicionamento menos rígido em relação aos juros. O presidente do Banco Central avaliou o arcabouço fiscal de forma positiva e disse, essa foi boa, abro aspas aqui, reconheceu o esforço do governo, que vindo dele até parece que a gente está preso aí num esquete de comédia. Outro ponto de destaque hoje durante a sessão foi a Petrobras. As ações oscilaram durante o dia com a política de preços no radar. O mercado morre de medo que o governo altere a precificação dos combustíveis e isso reduz os lucros exorbitantes dos acionistas. Então, toda vez que esse assunto vem à tona, o mercado reage quase como um garoto mimado. E aí, sabe quanto notícias como a do Demore fazem preço? Zero. O mercado fecha os olhos e segue o lucro. Outro ponto que mexeu muito com os ânimos da nossa bolsa foi a deterioração do cenário lá fora. Os 3 principais índices de Nova York fecharam a quarta-feira mistos. Isso quer dizer que eles não seguiram uma única direção e reagiram de formas diferentes aos sinais de enfraquecimento da economia estadunidense. Na ponta negativa, ficaram o S&P e a Nasdaq, que reagiram à piora do ritmo dos serviços, medido aqui pelo índice de gerente de compras, e a criação de empregos no setor privado ficou abaixo das expectativas por lá. O cenário pintado depois da crise bancária, junto ao aumento dos juros, aumentou essa perspectiva de um crédito mais enxuto e tem levado a economia a diminuir o ritmo. Isso tem refletido nos índices até antes do que se esperava, viu? Então, por hoje é só, mas amanhã eu estou de volta. Obrigada, Débora. Amanhã a gente te espera aqui. Um beijo, boa noite. Um beijo, querida, boa noite. Um beijo, boa noite. Agora sim eu vou dar o recado que a reportagem completa sobre a tecnologia pirateada de uma unidade da Petrobras, a PetroSix, você acompanha na newsletter do Demore, nesse endereço que está aqui, ó, agrandeguerra.com.br, agrandeguerra.com.br. Fechamos por hoje o ICL segunda edição? É isso aí, maravilha de programa. Pois hoje sim, mas amanhã tem mais no ICL de manhã, cedinho, às 8 da manhã, com Vivian Mesquita, William De Luca e Eduardo Moreira. E às 7 da noite tem a gente aqui. A gente espera amanhã, véspera de feriado. Enquanto isso, boa noite, descansem e até amanhã. Beijo. Um beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.